Meus amados irmãos em Cristo Jesus, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, saúdo-lhes a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Venho aqui dividir, compartilhar com você uma breve palavra pela qual eu creio que o Senhor nosso Deus pode fazer milagres em nossas vidas, trazendo-nos aquilo que porventura esteja faltando e fazendo valer a grandeza da sua misericórdia para conosco, através de como se veja e se ouça a palavra do Senhor. Neste momento, quero ler com você em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, apenas o versículo 28, com a parte A do versículo 29, que diz a palavra do nosso Deus. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum e imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Estamos, amados, diante de um versículo que vem nos mostrar o apóstolo Pedro, quando ele foi chamado pelo centurião Cornélio a ir à sua casa. É muito interessante que, com base nesse versículo, a atitude de Pedro, ela estava sendo normal, porque os judeus, eles de modo nenhum tinham comunhão com os gentios. E Cornélio era um homem gentio. Cornélio não era judeu. Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio era um centurião da corte chamada italiana. Mas Cornélio era um homem temente a Deus. E é muito interessante que se entenda, já diz, o escritor de Provérbios, no capítulo 9, verso 10, ele diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Olha que coisa gloriosa. Cornélio era um homem temente a Deus. Não apenas temente, como a Bíblia diz, ele era um homem piedoso, um homem que fazia muitas esmolas, um homem justo e, sobretudo, um homem que orava. Tanto é que aparece um anjo a Cornélio
e diz para ele: as tuas esmolas e as orações estão em memória diante de Deus. Porque Cornélio, ele tinha hábito de orar ao Senhor. Porém, Deus usa o anjo e manda ele enviar varões à casa de Pedro e dissesse a Pedro que fosse à sua casa, porque Cornélio queria ouvir tudo que da parte de Deus o Senhor tinha para dizer-lhe. E foi muito interessante isso. Foi muito interessante que Cornélio ouvisse a voz daquele varão, daquele anjo, e obedecesse. Mas enquanto Cornélio está tomando as providências, Pedro também tinha hábito de orar. E ele sobe ao terraço e vai orar. E lá ele tem uma visão de um lençol, vários animais, répteis, quadrúpedes. E uma voz fala para ele: Pedro, mata e come. A ele: de modo nenhum, Senhor. Nunca botei em minha boca coisa comum e imunda. Aí a voz novamente fala com ele: não faças tu comum e imundo aquilo que Deus purificou. E aí Pedro fica pensativo com essa palavra. E eu entendo que Deus está mostrando que Deus não fala somente com uma classe de pessoas, mas Deus fala com o rico, com o pobre, com todas as raças humanas. Deus fala àqueles que o temem e o obedecem, independente do credo, independente da condição, da estrutura econômica, independente da intelectualidade. Eu já tenho visto Deus usando pessoas plenamente analfabetas. E Deus usa. Quando Deus escolhe, não tem quem impeça Deus de usar aquele que Deus escolheu. E eu vejo nesse texto Deus falando com Cornélio e também falando com Pedro, tentando, claro, jogar por terra uma barreira que havia entre ambos, judeus e gentios. Agora, é muito lindo
quando as pessoas que ouvem o Senhor falar-lhes, elas obedecem. Isso é coisa gloriosa, porque existem resultados positivos para todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as praticam. Porque Cornélio ouviu, obedeceu à orientação recebida. Pedro teve a visão e ouviu o falar de Deus, porque quando ele fica pensativo, chegam os 3 varões em sua porta, procurando por um certo Simão chamado Pedro, e Deus, ao mesmo tempo, fala com Pedro que haviam 3 varões ali à sua porta e que ele não duvidasse, mas os acompanhasse. E Deus diz para ele o seguinte: eu os enviei. E Pedro recebe aqueles varões, acomoda dentro de um nível de excelência da hospitalidade, e no dia seguinte, Pedro vai à casa de Cornélio. E Pedro já chega falando que Deus não queria que ele chamasse comum e imundo aquilo que Deus purificou. E aí, além de entender que Deus não tem filhos prediletos, Deus fala com quem Ele quiser, no ambiente que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Deus é Deus poderoso para não errar endereço e alcançar qualquer pessoa que Ele quiser e do nível que Ele quiser. Porque para Deus não tem grande nem pequeno. Todos para Deus são iguais. E aí, Pedro chega na casa de Cornélio, explica, entende ele, que ele não podia recusar o chamado de um gentio, e ele agora está disposto a fazer aquilo que Deus quisesse. Quando Pedro chega em sua casa, imagino Pedro sendo surpreendido, não apenas com o lar de Cornélio para recebê-lo, mas Cornélio chamou os parentes, os amigos, junto à sua casa, para que sentassem e ouvissem o que Deus tinha para falar através de Pedro. E Pedro inicia o seu diálogo, meus queridos irmãos. Pedro inicia o seu diálogo fazendo uma contundente declaração acerca de ele mesmo. Ele abre a sua boca e diz: reconheço, aleluia, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma declaração gloriosa, uma declaração que mostra que não importa
quem seja aquele que Deus escolha ou queira falar, ensinar, usar. Nosso Deus é infinitamente, inigualavelmente poderoso para fazer o que Ele quiser, através de quem Ele quiser. E Pedro faz essa declaração: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável. Versículo 35, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então você veja que um dos segredos para viver agradando a Deus é ser temente. É o que estava acontecendo com Cornélio. Cornélio era homem temente. A obra de Cornélio era justa. Cornélio era homem honesto. Cornélio não fazia maldades. Cornélio não vivia de má intenção, lesando as pessoas. Cornélio não vivia caluniando, inventando mentiras contra qualquer pessoa. Cornélio tinha uma vida digna, honesta, decente. Por isso ele conseguia juntar pessoas para ouvir a palavra de Deus. E o mais interessante, que muito me chama a atenção: Pedro, enquanto ele está ministrando a palavra acerca da importância do homem ser alguém de excelente caráter aos olhos de Deus, Pedro está ministrando uma palavra mostrando a autenticidade do poder divino. Algo interessante acontece. Ali estava um grupo de pessoas que se ajuntaram a convite de Cornélio, mas tinha uma meia dúzia de varões ali que acompanharam a Pedro à casa de Cornélio. E eles foram testemunhas de que enquanto Pedro está pregando a palavra, uma palavra de salvação, Deus derramou o poder do Espírito Santo, batizando aquele povo com o Espírito Santo. E aí ficam eles atônitos em ver os gentios recebendo o mesmo poder que eles haviam recebido. Aí Pedro pergunta: o que impede? A partir do momento que eles receberam como nós o Espírito Santo, e aí foram de acordo em batizá-los
também nas águas. E diz a palavra que todos foram batizados em nome do Senhor. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. A todos aqueles que Deus olha e vê retidão, vê temor, vê justiça, Deus honra com os dons do Espírito Santo, Deus honra com as virtudes que só Deus pode dar ao ser humano. Deus abençoa com a legítima paz, a paz que excede todo entendimento. Deus toma posse, transforma em instrumento, como fez com Pedro, e cura enfermos, liberta oprimidos, ouve as orações. É muito importante que se entenda, não importa onde você esteja, quem seja você, se com temor no coração e com postura centrada na verdade divina, onde quer que você esteja, o Senhor abençoa você, o Senhor supre as tuas necessidades, o Senhor faz os milagres que a Ele aprouver fazer em sua vida, em nossas vidas, porque todos somos dependentes de Deus. Até aquele que se diz ateu, ele não para pensar que ele, para viver, depende de Deus. Porque se Deus quiser tirar o fôlego de vida, é no estalar dos dedos. Então não existe esse ou aquele, em qualquer lugar da terra, que possa dizer que não precisa de Deus. Todos nós sabemos que Deus é soberano na sua vontade. Porém, Deus não obriga ninguém. Por isso, Jesus, ele deixou muito claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer que a ninguém Deus vai forçar a fazer a sua vontade. Muito pelo contrário. Deus deixa o homem livre para escolher o caminho. Porém, deixo aqui uma orientação. Jesus, contundentemente, ele deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse ainda: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, não importa quem seja você. Você é um ser humano, como qualquer outro ser humano, amado por Deus, porque com certeza posso dizer, Jesus te ama. E te ama muito. E foi exatamente por Ele amar muito a qualquer um de nós que Ele se entregou ao sacrifício na cruz do Calvário para salvar a nossa alma. Portanto, deixo aqui essa palavra para que você permaneça nela meditando e saiba que Deus, Ele está disponível a ouvir a tua oração,
e a falar contigo de acordo com a necessidade que você colocar diante dele. Não existe esse negócio de Deus falar com esse e não falar com aquele, de Deus beneficiar aqui e não beneficiar ali, não. Isso não existe com Deus. Deus, ele é plenamente imparcial. Deus, ele é justo. A justiça de Deus, ela é infalível. É de uma perfeição incontestável. E se há uma coisa que Deus gosta de fazer, é dar oportunidade a quem não merece. Jeremias, em Lamentações, no livro de Lamentações, ele deixa claro ali as muitas misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Queridos, estamos saindo de um evento onde muitas iniquidades foram praticadas. Se não é as orações dos santos e as muitas misericórdias do Senhor, muitos estariam agora fulminados. Mas o amor de Deus é glorioso. E Deus continua a dar oportunidades. E se você é aquele ou aquela com o perfil, a postura e o caráter de Cornélio, não tenha dúvida. Deus ouve a tua oração até quando você ora pensando. Descanse o coração, mantenha seu temor a Deus e o adore. Faça isto. Adore a Deus na beleza da sua santidade. E com certeza você verá a glória de Deus. Fiquemos todos com essa palavra. Fiquem todos na santa e preciosa paz do Senhor Jesus e que Deus abundantemente abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Fiquem na paz.